Mas então eu quero fazer um contexto com os irmãos. O contexto, a gente sabe que desde a queda do homem, a gente tem alguma dificuldade de relacionamento entre homens e mulheres, tanto no que se refere ao lar, como na sociedade, e às vezes até dentro da igreja. A gente vê aí para fora até uma coisa mais agressiva, um mundo em ebulição, mulheres, inclusive, reclamando veementemente da ação dos homens como opressores, a ação dos homens como tiranos, e atribuindo aos homens muitas coisas ruins, inclusive. Então, é importante nós termos um conceito bíblico sobre esse tipo de problema e dificuldade entre homens e mulheres. E a Bíblia explica sobre isso. A Bíblia fala sobre o início desse tipo de problema e desse tipo de dificuldade. E você já deve estar pensando, imaginando, já deve estar se remontando a Gênesis, aonde começou esse problema. É justamente quando começa o pecado em Gênesis, justamente nessa queda do homem e da mulher, justamente nas maldições que entram no mundo e afetam o homem e a mulher, que a gente vê de fato, meus irmãos, existe de fato um problema por causa do pecado que afeta o relacionamento que era para ser perfeito, equilibrado e justo entre homem e mulher, e de modo mais específico entre marido e mulher também. A gente vê o que era para ser perfeito, porque no final da criação Deus disse que tudo era perfeito e era bom. De repente, depois do capítulo 3 de Gênesis, a gente vê maldição e, de fato, um problema. Gênesis 3,15, ele é bem pontual sobre um aspecto da maldição do pecado que afetou a humanidade. O texto diz assim, bem resumidamente, Deus fala para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A gente sabe que a condição antes era perfeita, né? A relação de homem e mulher, de Adão e Eva, mas agora há uma maldição. De fato, Deus diz aqui que haverá um desejo da mulher para o seu marido. Só que esse desejo da mulher para o seu marido não é simplesmente um desejo, uma atração, um apego, uma paixão pelo marido. Não é esse tipo de desejo. Esse desejo, essa palavra desejo, é aquela que está no contexto da advertência de Deus para Caim. Deus fala assim, para Caim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti, ou cumpre a ti, dominá-lo. Então, qual é o sentido do desejo aqui no contexto de Caim? Quando Deus fala, o seu desejo será contra ti. O desejo aqui é o sentido de dominar. Desejo aqui é interpretado como a vontade de conquistar e dominar sobre alguém. Quando Deus fala para a mulher que o seu desejo será para o seu marido, Deus está falando assim, essa vontade, haverá uma vontade, uma inclinação em ti de dominar sobre o seu marido. É isso que Deus está falando. Isso é uma maldição, irmãos. Primeiro a gente tem que saber que isso é uma maldição. Deus está falando, haverá um desejo corrupto, pecaminoso da mulher dominar sobre o seu marido. O seu desejo será para o seu marido, para dominar o seu marido. E por outro lado, a maldição não ser equilibrada também, por outro lado, o homem também é amaldiçoado em certo sentido. E ele te governará. Esse governará também não é uma liderança exemplar, não é simplesmente um governo legítimo, mas ele tem a inclinação aqui e um contexto de um governo déspota de fato, um governo à força, não mais aquele governo legítimo pelo diálogo, pela força do exemplo, o que é legítimo, que Deus chamou o homem para ser, né, e liderar seu lar, mas a partir daqui o tom é de maldição, é um governo em virtude da força e do poder. O homem, de fato, tendo a inclinação pecaminosa agora, de, ao invés de liderar, cuidar, proteger, amar, respeitar a sua mulher, agora ele tem, de fato, a inclinação de ser simplesmente um mandão, tirano, aquele cara folgado às vezes, e que oprime as mulheres. Por isso que, às vezes, o mundo, na sua filosofia secular, olha e, de fato, critica muito a postura do homem. E critica muito o que eles chamam de machismo e a existência dessa ação dos homens, porque, de fato, é uma inclinação pecaminosa do homem, é uma maldição que está sobre as costas do homem, essa tendência de ser e de exagerar no seu governo, na sua liderança. O problema das teorias seculares é porque elas não resolvem isso em Cristo, não resolvem com o perdão dos pecados, não resolvem com a quebra da maldição, não resolvem com nada disso. Em última instância, às vezes a resposta é sufocar, subjugar e extinguir o opressor.
Então, às vezes, simplesmente quer se destruir agora o homem ou toda a sua autoridade, ou governo, ou liderança legítima. Quer acabar com tudo isso aí. Mas a Bíblia, ela mostra o caminho para nós seguirmos. Né? O caminho bíblico, de onde surgiu isso. E se a gente sabe bem como é que surgiu, e que, de fato, pode haver conflitos entre homens e mulheres, e principalmente no casamento entre marido e esposa, o nosso dever como cristão é buscar refúgio em Deus para nós resolvermos os problemas também. Os problemas e os conflitos que a gente não pode negar, às vezes existem, e às vezes estão nos nossos lares e na igreja. E a gente precisa, então, resolver isso. A partir daqui de Gênesis 3,16, nós, então, temos os conflitos que se seguiram nas relações entre homens e mulheres. A causa de tudo isso é o pecado. Meus irmãos, o plano de Deus era para ser perfeito, era para Adão e Eva como exemplos. Deus fala, era tudo muito bom. Era para ser os casamentos perfeitos, meus irmãos. Os cônjuges não eram para ser rivais, eram para ser companheiros. Eram para ser companheiros. Era para ser casamentos perfeitos, era para haver harmonia. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus, que as coisas funcionassem bem. Mas o pecado, o que aconteceu? Ele, de fato, ele veio e estragou e arrebentou tudo. A boa nova é que Jesus veio para trazer restauração. Jesus tem o objetivo, com o seu evangelho, também, de salvar-nos e restaurar-nos aos padrões originais. Quando nós somos transformados e santificados, meus irmãos, é para nós andarmos conforme o padrão que Deus tem para nós. Um modelo desse padrão é o Éden. É claro que na eternidade nós vamos estar até muito melhor do que no Éden. Mas retorne ao Éden, Adão e Eva, antes do pecado. O nosso padrão é para sermos homens e mulheres que têm harmonia, maridos e esposas que têm companheirismo, complementarismo. Deus quer restaurar isso no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Deus tem um padrão, Deus colocou, estruturou o padrão de como deve existir, se comportar, viver os homens e as mulheres. Ele colocou ordem nessas coisas. Tem um padrão entre um homem e a mulher de modo que essa existência seja perfeita. O pecado é que bagunçou tudo. E pensa no pecado como algo que bagunça, como algo que mancha, suja, desconfigura. Então, que tipo de padrão é esse? Vamos pensar um pouquinho lá no começo. Nenhum dos dois era inferiores, por exemplo, ou inferiorizado. Eles tinham elementos de igualdade e elementos de diversidade, diferenças entre o homem e a mulher. Elementos de igualdade, ambos foram criados à imagem de Deus, dignidade intrínseca aqui. Homem e mulher são igualmente criados à imagem de Deus. São dignos. Jamais a Bíblia coloca a mulher numa condição de inferioridade, uma condição de ser subalterna, uma condição de humilhação. Mas também eles tinham elementos de diferença, é claro. Tanto na questão física, o homem é feito diferente da mulher, o seu porte, a sua estrutura e seu condicionamento físico, para os fins também designados para o homem. E também no começo é muito claro, meus irmãos, uma questão de diferença ligada aos papéis do homem e da mulher. Nós não podemos esquecer como a Bíblia coloca e posiciona como deve ser a vida, o papel do homem e da mulher. Ao homem, naturalmente, por exemplo, foi-lhe dado o papel de liderança, provisão e proteção. Se você parar para fazer um estudo só sobre isso, você pode estudar por horas isso nas Escrituras, a partir de Gênesis e em diante. Ao homem foi dado o papel primordial de liderança do lar e, posteriormente, da igreja, de provisão e de proteção. A tarefa básica de provisão de um lar é do homem. A tarefa básica de proteção de um lar é atribuição do homem. É Adão que tinha que fazer isso. É Adão que tinha que pegar na enxada e plantar e cuidar e trabalhar o solo. É Adão que teve a liderança. Deus chamou Adão e falou com Adão e deu ordens a Adão. Adão era o líder do seu lar. Esse papel é muito claro nas Escrituras, para Adão e para o restante dos homens. Notem a importância tão grande da liderança de Adão, de modo que quando Eva peca, por exemplo, não acontece nada. Se você reparar, o pecado entra no mundo e há, de fato, o endosso ali para a entrada do pecado, quando o homem toma a decisão e a concessão de pecar junto com a mulher. Ou seja, a liderança está diante dele. O pecado, inclusive, já sendo cometido por Eva, ele não entra na humanidade. É como se, vamos supor aqui,
que Adão não consinta com isso, em falhar e pecar. Possivelmente só Eva receberia juízo, condenação pelos seus atos. Mas o pecado não entraria no mundo e na nossa existência. Quando Deus vai prestar contas, Deus chama Adão, onde está você? Lembram que Deus está passeando pelo jardim do Éden e de repente ele chama, Adão, cadê você? O homem tem que prestar contas. Porque ele, como administrador, como liderança, é ele quem presta contas diante de Deus também. São bênçãos muito grandes, mas são responsabilidades muito grandes também. A mulher foi dada um papel de auxiliadora de toda a missão do homem. A mulher seria seu suporte para alcançar a missão dada por Deus. Isso não lhe faz inferior. Notemos que o próprio Jesus Cristo foi submisso ao Pai. Ser submisso por si só não significa inferioridade intrínseca. Significa que, na vontade de Deus, nos planos de Deus, em determinado momento, você tem uma vocação, uma missão diferente do outro. O homem tem uma missão de quê? De levar tudo para a glória de Cristo. O que ele falha, Adão. Quem é que consegue fazer isso perfeitamente? Jesus, o segundo Adão, cumpre o que o primeiro não conseguiu, que é obedecer plenamente a Deus e fazer glorioso o seu nome na terra. Adão não conseguiu. Adão não fez. Qual era a missão ou a submissão de Eva? Dar suporte, trabalhar junto, para que Adão conseguisse fazer com que a glória de Deus reinasse. A vontade de Deus imperasse. Deus fosse glorificado, os homens se curvassem, a terra fosse cheia da glória de Deus. Ele estava no jardim do Éden, Deus falou, crescei e multiplicai, dominem a terra inteira. Mas dominar a terra inteira para quê? Só para ter vários alqueires de terra e dizer que é dono de muita terra? Só para crescer bastante? Só para povoar? Não, era para que esse mundo inteiro fosse uma igreja verdadeira e fiel a Deus. Deus queria que o templo do Éden, o culto no Éden, alcançasse o mundo inteiro. Adão como um grande pastor e sua esposa auxiliando ele nessa grande missão. A tarefa da auxiliadora é crucial, inclusive foi crucial para derrubar. Ela é tão crucial para vencer, para ajudar, dar certo a missão, como é crucial para derrubar também. Por isso que a Bíblia fala que a mulher tola, ela com as suas próprias mãos destrói a sua casa. A sábia edifica, mas a tola, ela mesma destrói. Porque o papel da auxiliadora não é de menor importância. Ele também é crucial. E esse papel de auxiliadora está muito longe da caricatura que nós vemos também. Porque o papel da auxiliadora não é ser capacho e não é ter um homem governante tirando, déspota, mandando e exigindo coisas. Por isso que a gente, às vezes, e as mulheres, às vezes, têm dificuldade com a submissão que a Bíblia comenta.